Abraço, feliz Páscoa a todos. Estamos transmitindo da Igreja Batista Esperança de Três Lagoas para todo o Brasil. Pastor Ellison dirigindo a igreja em Três Lagoas. Que dia maravilhoso esse em que nós lembramos o dia da ressurreição de nosso Senhor. Toda a descrição do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, temos relatado numa profecia do Antigo Testamento, em Isaías capítulo 53. E Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Vamos ler juntos esse capítulo inteiro de Isaías capítulo 53. Mas quem acredita na nossa pregação? E a quem é revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como alguém de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Quantas profecias se cumpriram na vida de Jesus, lá do Antigo Testamento,
mais de 300, e pessoas duvidam dele. Aqui nós temos a descrição do Cristo, do Messias sofredor. Ele foi tão desfigurado que as pessoas não achavam nada de beleza nele. Isso não trata da vida normal que ele levou. Eu creio que ele era uma pessoa das mais belas que nós podemos imaginar antes desse momento em que ele foi maltratado para ser crucificado. Esse é o Cristo rejeitado pela humanidade, porque a humanidade não quer deixar do seu pecado. Esse é o Cristo substituto. Ele nos substitui. Toda a humanidade, você e eu, pecamos. Transgredimos a lei de Deus. E por isso, agora, para haver uma justificação do pecador, seria necessário um justo morrer pelos injustos que éramos nós. E não havia injusto nenhum no planeta Terra. Por isso, Deus mesmo teve que se tornar um ser humano, Deus encarnado, e aqui viver a vida e ser morto injustamente. Então, aqui nós temos a descrição do Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos pecados dos transgressores. Que bênção para nós! Ele, então, se tornou a nossa justiça. E ele saiu vitorioso no final, contra a expectativa daqueles maldosos romanos e judeus e pecadores que o crucificaram. E agora nós conhecemos toda a caminhada da paixão de Cristo e como ele foi levado ao sepulcro e perderam a esperança, os seus mais íntimos seguidores. Nós cremos que teve umas 120 pessoas, no mínimo, que acompanharam a trajetória de Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Antes de ele descer o Monte das Oliveiras, ele tinha passado por Jericó, lá na baixada do Rio Jordão, abaixo do nível do mar. Ele fez curas, ele contou parábolas. Subindo a estrada para Betânia, e no caminho da estrada para Betânia era o lugar onde aconteceu na direção oposta a parábola do bom samaritano. E agora ele chega até Betânia com essa comitiva. Eles se reúnem com Maria, Marta, Lázaro, que ele ressuscitou dentre os mortos. Eles sobem o morro, eram 3 quilômetros até Jerusalém, e descem no Monte das Oliveiras. Lá de cima do Monte das Oliveiras você enxerga, ou enxergava na época, o templo a Jerusalém. Ele foi sentado no jumentinho, que já era um milagre. Todos sabem que um jumentinho no qual ninguém jamais assentou-se, ele normalmente sai correndo, se revoltando contra alguém que nele assenta. Ele foi sentado humilde, que um rei deveria entrar a cavalo, né? Na nobreza. Ele, humilde, foi descendo. Esse povo, gritando, Hosana, glória nas alturas, descendo o Monte das Oliveiras, lançando folhas de palmeiras no caminho, colocando as suas roupas diante dele. E a Bíblia diz, toda a Jerusalém ficou alarmada. Isso só aconteceu poucas vezes.
em que toda a Jerusalém ficou alarmada. Uma vez, quando os sábios, os astrônomos vieram do Oriente perguntando pelo recém-nascido rei dos judeus, toda Jerusalém ficou alarmada. Toda Jerusalém ficou alarmada quando Jesus desceu o Monte das Oliveiras. E mais tarde, quando Paulo voltou para Jerusalém convertido e deu seu testemunho lá em Jerusalém. Aqui agora, Jesus descendo, todo esse pessoal gritando, louvando ao Senhor. E ele foi crucificado, foi condenado injustamente, tudo tinha que acontecer. Nós então lemos em João capítulo 21. Depois disso manifestou-se, capítulo 20, perdão. João capítulo 20, primeiro. Ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai cedo de manhã, estando ainda escuro, para a sepultura e vê a pedra removida da sepultura. Correu, pois, e chega a Simão Pedro e ao outro discípulo, ao qual Jesus amava, e lhes diz: tiraram o Senhor da sepultura e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram à sepultura. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro à sepultura. E agachando-se, vê os panos de linho deitados, porém não entrou. Vê então Simão Pedro seguindo e entrou na sepultura e vê os panos de linho deitados, bem como o lenço que estivera sobre a sua cabeça, deitado não junto com os panos de linho, mas separado, dobrado em outro lugar. Então, pois, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro à sepultura e viu e creu. Porque ainda não consideraram na Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos, pois, foram novamente aos seus. Maria, porém, ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. Enquanto chorava, agachou-se, olhou para dentro da sepultura e vê dois anjos de branco assentados, um à cabeceira e o outro aos pés, onde o corpo de Jesus jazera. E eles lhe dizem: mulher, por que você está chorando? Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor embora e não sei onde o puseram. E, tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus parado, mas não percebeu que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? Supondo que se tratava do jardineiro, lhe diz: Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe diz: Maria. Voltando-se ela, lhe diz: Rabone, que significa mestre. Jesus lhe diz: não me detenha, porque ainda não ascendi ao meu Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o seu Pai, e o meu Deus e o seu Deus. Maria Madalena vai aos discípulos contando-lhes que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Tendo, pois, chegado o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, e as portas onde os discípulos se reuniam estando trancadas por medo dos judeus, veio Jesus e parou no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. E, tendo dito isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Regozijaram-se, pois, os discípulos
ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus novamente: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Vamos fazer uma oração de agradecimento neste momento? Nosso amado Pai, nós te rendemos graças pelo teu amor demonstrado a toda a humanidade em ter enviado o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para se tornar homem, para viver, ensinar aqui na terra, ser um exemplo, um modelo a ser seguido, mas principalmente para que a ele assumir a nossa culpa. Ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixar a sua vida sem resistir, apesar de não haver nenhuma injustiça nele. E ele demonstrou ser o verdadeiro, o genuíno, pela sua ressurreição dentre os mortos. Não há esperança neste mundo para além morte, a não ser a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós te agradecemos por isso. Obrigado por podermos ter a tua palavra, vivermos num país de liberdade. Oramos pelas autoridades para que o Senhor lhes dê sabedoria na condução do nosso país e que nós possamos, entregues ao Senhor, viver vidas santas e consagradas para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos fazer um zoom em uma pessoa que aparece nesse capítulo 20, que é a Maria Madalena. Maria Madalena tinha 2 irmãos. Os 3 seguiam ao Senhor Jesus Cristo. Maria, Marta e Lázaro. E Jesus frequentemente pernoitava na casa deles, lá em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. Nós temos 3 relatos em que Maria Madalena esteve aos pés de Cristo. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, nós lemos: e ela tinha uma irmã, ela é Marta, chamada Maria, que, assentando-se também aos pés de Jesus, dava atenção à sua palavra. Jesus fora convidado por Marta para vir à casa. Marta era agitada, andava para cima e para baixo, preparando a refeição. Ela até chegou até Jesus, dizendo que ele deveria repreender a Maria para também ajudar, mas Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Maria sentou-se aos pés de seu Senhor para prestar atenção aos seus ensinamentos. Marta estava atarefada com muito serviço. Maria estava tranquila com Jesus. Marta preocupada e agitada. Maria ouvia. Marta muito atarefada. Marta falou: fale com ela para que venha me ajudar. Jesus era para se decidir a favor ou contra, mas ele simplesmente disse que Maria escolheu o que era melhor. Sentar aos pés de Jesus é mais importante do que qualquer banquete. Maria assentou-se aos pés do Senhor para ouvi-lo. Como é importante ter esse momento de sentar aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo lugar, ela sentou aos pés de Jesus para ser consolada. Em João 11:32 nós lemos: quando, pois, Maria chegou ao lugar em que Jesus se encontrava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui,
meu irmão não teria morrido. Lázaro havia morrido. E ela se lançou aos pés de Jesus para buscar consolo pela morte do irmão. Tudo isso Jesus disse que aconteceu para a glória de Deus. O texto diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava diante da resistência de pessoas. Tomé disse: vamos lá e morrer com ele. Os judeus estavam lá para confortar as duas irmãs. Havia choro. Se o Senhor tivesse estado aqui, não teria acontecido. E Jesus disse: onde ele está sepultado? E eles foram até o lugar. E Jesus pediu para retirar a pedra de sobre o sepulcro. E ele ouviu as palavras: Senhor, já cheira. Ele havia 4 dias que havia morrido. Mas lá onde não havia mais esperança, onde só havia desespero, onde havia morte e destruição, ali Jesus mandou Lázaro sair do sepulcro. E o defunto levantou e saiu. O maior fator de estresse da humanidade é a morte. Sabemos que temos nesse momento muitas pessoas morrendo. Mas se a pessoa morre em Cristo, ela será ressuscitada. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, de modo algum perecerá, morrerá. Jesus ressuscitou Lázaro e disse: eu sou a ressurreição. Lá estava Maria aos pés de Jesus para ser consolada. Você está agitado, deprimido, assustado, irrequieto, sem saber que rumo tomar? O melhor lugar que existe é gastar tempo aos pés de Jesus. E em terceiro lugar, para demonstrar o seu amor por Jesus. João capítulo 12, versículo 3. Maria, pois, tomando uma litra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e a casa se encheu com o aroma do unguento. Isso aconteceu 6 dias antes da crucificação. Eles estavam assentados à mesa, quer dizer, reclinados, porque era na cline que eles deitavam para tomar a refeição. E o texto diz: Marta servia, como já de praxe, né? Na casa de Simão, o leproso. E Maria ofereceu 1 litra, 340 gramas, o mais precioso que ela tinha o preço do salário de 1 ano de trabalho, nardo caríssimo, preciosíssimo, nardo puro, não falsificado, sincero. E normalmente quando uma mulher aplica perfume, né? Você tem o Chanel 5, algum perfume precioso, você põe uns pinguinhos em você. É que Maria quebrou o frasco. Nada ficou para trás. Ela deu tudo o que de mais precioso tinha, porque sabia que esse Jesus era o que de mais valor tinha. Ela amava Jesus como o Santo de Israel, como o Messias que veio para salvar a humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nada ficou para trás. Demonstrou seu amor por Jesus aos pés de Jesus.
Como está a nossa situação em relação a Jesus? Quanto estamos dispostos a dar a Ele? O que de mais precioso nós temos é o nosso coração, o centro de controle das nossas vidas. E é isso que Ele quer de nós. Agora, essa Maria, ela estava na comitiva que veio da Galiléia. Jesus está lá na cruz, do lado dele, dois criminosos. Ela estava junto com o povo da Galiléia assistindo de longe. E quando várias pessoas, Maria, mãe de Jesus, João, o apóstolo amado, mais outra Maria, Salomé e Maria Madalena, foi até próximo da cruz, arriscou a sua vida se identificando com Jesus. Quando Jesus já havia sido posto no túmulo, talhado na rocha, emprestado de um rico, lá ela foi para ungir o corpo de Jesus com as outras Marias. Ela sempre estava lá, do lado de Jesus. E agora, nesse lindo texto de João capítulo 20, nós lemos, ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena. Não é impressionante isso? Não diz, ora, no primeiro dia da semana, São Pedro, São João, São Tiago. Não. Diz, ora, no primeiro dia da semana, Maria Madalena. Vai cedo de manhã, estando ainda escuro, para a sepultura e vê a pedra removida da sepultura. Ela é a primeira a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Com certeza ela merecia esse amor, essa sujeição, essa dedicação demonstrada ao Senhor Jesus. E nós sabemos o restante do desenrolar. Jesus se revela a ela primeiro. Jesus está lá, ela acha que é o jardineiro, porque Jesus agora estava em outra aparência, o Jesus ressurreto. E Jesus faz uma pergunta, mulher, por que você está chorando? A quem você está procurando? É evidente que Jesus sabia por que ela estava chorando e por a quem ela estava procurando. Era ele mesmo. Mas notem, ele diz, por que você está chorando? Porque acabou a razão da humanidade chorar. Após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança, certeza da vida eterna, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos nesse Messias Jesus Cristo que derramou seu sangue pelos nossos pecados. A quem você está procurando? E é uma pergunta, quem sabe, que Jesus está fazendo para você que está assistindo esse vídeo nesta manhã da Páscoa. A quem você está procurando? Você está procurando na filosofia, na religião, no sentimentalismo, no esporte, onde quer que seja, você procura pelo sentido da vida, na riqueza, na moral. Não. O final da busca se chama o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E ela então responde e diz, Senhor, se você o levou, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe diz, Maria. Foi o suficiente.
Ela ouviu Jesus falando o nome dela. E imediatamente ela sabia com quem ela estava falando. Hoje, Jesus está te chamando pelo seu nome. E ele espera uma reação. Maria disse, mestre. Maria vai aos discípulos contar da ressurreição. Depois Jesus diz, assim como o Pai me enviou, também eu os envio. Não existe mensagem melhor. Nesta época de pandemia generalizada. E podem ter certeza, a situação vai piorar. O pessoal sempre diz, vai melhorar. Não, não vai melhorar. A Bíblia diz que vai piorar cada vez mais. Tem lá alguém que diz, não é juízo de Deus, na Alemanha, lá o líder da igreja evangélica. É mentira, é juízo de Deus, sim. A humanidade está vivendo em pecado profundo e merece muito mais do que o coronavírus. É muito pouco ainda. E se não houver arrependimento, o próximo vírus, H5N6, está surgindo a partir das Filipinas. Por isso, o importante é você olhar para esse Cristo ressurreto e dizer, mestre. Se curvar diante dele, ficar aos joelhos dele para ouvi-lo, para adorá-lo, para receber ânimo dele. Que mensagem maravilhosa da Páscoa. A situação dificílima em que toda a humanidade se encontra. Mas nós, como cristãos, ouvimos o Senhor Jesus falando, tudo isso deve acontecer. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então nós, pela ressurreição, temos bom ânimo. Eu desejo esse bom ânimo para você. Você pode agora, onde você está, se ainda não tem a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, dobrar os seus joelhos, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, convidar ao Senhor Jesus a entrar em sua vida e dar-lhe o perdão dos pecados, a vida eterna, a certeza da sua salvação. E o que vai acontecer? Você vai sentir um profundo alívio. O pecado estará sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo de Deus há de adentrar o seu corpo e você se tornará numa nova criatura. Que Deus os abençoe. Obrigado por terem participado. Um domingo abençoado, domingo de Páscoa abençoado. Façamos uma breve oração para terminar esse culto de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua disposição de sofrer por nós. Como cordeiro mudo, sem reação, sem nenhuma injustiça tendo cometido, o Senhor deixou a sua vida. O Senhor morreu na cruz, foi sepultado, e o Senhor ressuscitou vitorioso no terceiro dia. O Senhor é o maior de todos, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e logo virá para julgar a humanidade, para aqueles que não reagiram como Maria Madalena, dobrando-se diante dos seus pés. Senhor, queremos estar aos seus pés para ouvir a sua mensagem, para adorá-lo, para segui-lo, para servi-lo,
para levar a tua mensagem adiante. Abençoe a cada ouvinte que está presente. Que Deus nos abençoe pela sua graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.